Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atentai-vos, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas os que semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pai, essa é a tua palavra santa e poderosa, Pai. Deus, a tua palavra é a verdade absoluta, Deus. Aleluia. A tua palavra explica a sua própria palavra, Deus. Senhor, a tua palavra é a maior revelação que existe, Pai. Deus, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha preparar, Senhor, os solos da nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, que a tua boa semente tenha lugar e venha germinar e frutificar para a glória do teu nome, Pai. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ministra sobre nós, Pai. Que possamos sair daqui diferentes, ó Deus, frutificando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma das parábolas mais conhecidas. É a parábola do semeador. Quem é o semeador aqui? O semeador aqui é o Senhor e também nós, a igreja, quando nós nos convertemos, nós também somos semeadores da palavra de Deus. Temos que ser semeadores do Evangelho, como diz na palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A semente é o Evangelho, é a palavra de Deus. E aqui nessa parábola fala sobre o semeador, fala sobre a semente e também fala sobre 4 tipos de solos. E esses solos, queridos, o que esses solos podem representar? 4 tipos de coração e também 4 tipos de igrejas. Se nós formos ler aqui no versículo 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-los que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa pessoa que recebeu a mensagem, o que aconteceu com ela? Ela ouviu a mensagem, ela não entendeu, e ela, em vez de ela buscar ajuda para entender essa palavra, o que acontece?
Muitas das vezes ela até acaba de sair da igreja, com a palavra ainda na sua mente, mas encontra alguém, o inimigo maligno vai e encontra alguém que vem e fala algo totalmente contrário da palavra que ele acabou de aprender. E ali, porque ele não entendeu, o que acontece? Ele dá ouvido a essa pessoa, e ele acaba se afastando. E ali ele fica pelo meio do caminho. Até ouve a palavra, até ele ouviu a palavra. Mas logo, no mesmo tempo, aquela palavra se esvai da vida dele. Aquela palavra não encontra crédito no coração dele. E as mesmas coisas, às vezes, até aqui dentro. Nós estamos aqui e muitas das vezes vem seta de pensamentos para nos fazer distrair da palavra de Deus. E a gente não receber essa semente, não deixar que essa semente tenha lugar no nosso coração. Por isso é muito importante da gente orar, pedindo ao Senhor, fala comigo, Deus, não deixa que nada venha me distrair. Porque muitas das vezes vem pensamentos, vem distrações, e a gente acaba ficando na beira do caminho. No versículo 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe se chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O solo rochoso aqui é aquele coração duro, é aquele coração que nunca se compromete, um coração que até ouve a palavra, ele se empolga com a palavra, que palavra, que pregação, mas ele não tem raiz, ele é superficial, é aquele coração duro, rochoso, raso, e por ser assim, ele não se aprofunda em Deus, ele não se aduba em Cristo, ele não deixa ser adubado por Cristo, ele não busca a face do Senhor, ele só ouve a palavra de vez em quando. Às vezes aquele cristão, aquele coração que só ouve a palavra aqui, mas leva a semana inteira cheia de tantas coisas, é raso, é superficial. E por isso, quando vem as angústias da vida, as tribulações, ou até mesmo a perseguição por ser cristão, por amor ao Evangelho, o que acontece? Ele fracassa. Por quê? Porque ele é raso, ele é superficial. Ele não deixa o Senhor moldá-lo, amolecê-lo. Eu costumo dizer que um coração duro é um coração que ele não deixa ser ensinado, um coração que não está disposto a aprender. E esse coração, e essa pessoa, esse coração acaba ficando pelo... Não é certo, não. E acaba logo ele se escandalizando. E ele muitas das vezes vive uma vida meia boca, vive uma vida, podemos dizer assim, uma vida medíocre na fé. Ele sempre anda no raso, ele nunca se aprofunda em Deus, e com isso ele acaba não conhecendo Deus que ele pensa em servir. Então, queridos, não importa da gente receber só a palavra com alegria momentânea, mas tem que ser um aprendizado contínuo. A gente tem que se aprofundar, tem que criar raiz em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo 22 diz assim:
o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica frutífera. Infrutífera, obrigada. O coração espinhoso, ele até começa a brotar, dá aquelas folhas bonitas, mas junto com elas está nascendo também os espinhos. E às vezes, tudo que é ruim cresce mais rápido. E muitas das vezes os espinhos vêm e a sufocam. E às vezes aquela florzinha que estava dando para frutificar, cai, perde a força. Porque os espinhos estão ali sufocando aquela planta. E muitas das vezes é assim o evangelho na nossa vida. É assim. Os cuidados do mundo, a fascinação por riqueza. E quando a gente fala os cuidados do mundo, às vezes são coisas que nem são pecados, são lícitas. Mas por a gente deixar Deus em último plano, elas acabam se tornando. O trabalhar demais, temos que trabalhar sim, mas viver em função daquilo. As distrações, quantas coisas aí nós tem levado a gente a se distrair, coisas às vezes que nem é pecado, mas que nos impede de nos enraizar, ou que nos sufoca. Querido. Isso aqui, ó, se a gente for colocar lá, tem um aplicativo que a gente vê quanto tempo a gente usa do celular por dia, quantas horas às vezes a gente perde, quantas horas. Se a gente fosse acordar pegando a Bíblia, como muitas das vezes a gente com desculpa que o celular é relógio, nossa vida com Deus seria bem diferente. A nossa vontade também, acima da vontade de Deus, pode ser um espinho que nos sufoca. E a gente não ouve mais a voz de Deus porque estamos sufocados com a nossa vontade. Não, Senhor, não tem que ser a sua, tem que ser a minha vontade. E a nossa vontade também aqui pode simbolizar um espinho que acaba sufocando e a gente nos tornando infrutíferos. A fascinação da riqueza. As pessoas que vivem só em função de ter. Mas Jesus nos chamou para ser uma nova criatura nele. Viver em novidade de vida para a glória dele. É para isso que o Senhor nos chamou. E muitas das vezes nós não temos a vida transformada por causa desses espinhos. É muitos afazeres, é muito corre-corre. Às vezes a gente está ligado em 220. Deus entende. Deus pode esperar, não. Deus tem que ser em primeiro lugar. Amém. Deus tem que ser em primeiro lugar. Nem que isso te custe você acordar um pouco mais cedo, ou você dormir um pouco mais tarde, ou você sacrificar a sua hora de almoço. Quando a gente quer, a gente dá jeito para tudo, irmãos. Quando a gente quer, nós damos jeito para tudo. Queridos, às vezes nós usamos as desculpas. As desculpas têm sido os espinhos que têm sufocado. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu não cresço na fé. Eu não desenvolvo. Poxa, Deus não fala comigo. Mas você tem uma vida de devocional com Ele? Você tem uma vida diária com Ele? Porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer falar com ela todo dia. Amém. Seja pessoalmente, seja por telefone, seja via WhatsApp, seja por um e-mail. A gente não dá jeito para falar? Manu está longe. A gente se fala. Eu dou um jeito de falar com ela. Quando ela não fala comigo, eu catuco ela. Ei, o que você está fazendo? Pode falar agora? Mas por quê? Porque eu a amo. Eu quero falar com ela. Eu quero saber como ela está. E nós com Deus? Às vezes falamos que amamos a Deus. Mas amamos só de palavras. E o amor é uma atitude.
é uma atitude de orar, de conversar com Deus, de falar com Ele. É a atitude de conhecer Ele através das Escrituras. Não existe conhecimento com Deus, não existe ser enraizado em Deus se não for através do conhecimento da palavra de Deus. Mas isso com um coração ensinável, com um coração quebrantado. O espinho também, que pode simbolizar o espinho, é o amor ao mundo. O amor ao mundo, a fascinação pelas coisas. Tantas coisas a gente podia simbolizar aqui falando de espinho, não é verdade, irmãos? A gente ia ficar aqui a noite toda. E o versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O quarto tipo de coração é o coração frutífero. É o coração onde a boa semente caiu e ela encontrou lugar. Não basta, queridos, a gente só ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ter lugar no nosso coração. E esse lugar não é um entendimento somente mental, mas nós temos que deixar essa palavra descer até o nosso interior, até o nosso coração. E deixar ela fazer efeito, deixar que ela venha nos transformar, que ela venha ser a direção da nossa vida. O GPS das nossas almas. Muitos usam GPS para ser guiado nos seus carros, mas será que você tem meditado nas Escrituras e deixado a palavra de Deus guiar a sua vida? Ou você diz que você ama Jesus, mas você vive do jeito que você quer? Quem quer ser filho de Deus, quem quer ser discípulo de Jesus, não vive mais segundo a sua maneira. Tem que viver segundo a palavra de Deus. Senão nós vamos ser infrutíferos. Nós vamos secar. Nós podemos até estar aqui dentro. Mas será que Ele está dentro de nós? Nós temos que ter fome dEle, sede dEle. Como nós cantamos aqui, às vezes muita gente pode nem entender a letra dessa canção. Que fala sobre: fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Aí você pode pensar, poxa, mas que letra é essa? Deus ferir? Não, eu quero que Deus me sare. Mas quando fala de ferir, de fome por ti, é que a gente sempre tenha esse desejo. Sempre dentro da gente vem arder, a gente sentir aquele ardor. Senhor, eu quero a tua face, eu te amo, Jesus, eu quero te buscar mais. Que a gente venha ter fome e sede dele, que esse seja o propósito, que ele seja o objetivo da nossa vida. E esse coração aqui é esse coração ensinável. É um coração que ele é adubado com fé. Amém. E como a nossa fé cresce, irmãos? Através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como você quer ter uma fé firme, inabalável, se você não medita nas Escrituras? Se você ouve a palavra semanalmente, queridos? Não. Temos que adubar o nosso coração com rendição. Não basta só conhecer, tem que se render diante da palavra de Deus. Pai, não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Esse coração tem que ser adubado com quebrantamento. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então é esse coração que nós temos que ter, adubado dessa forma. Não um coração à beira do caminho, não um coração rochoso, duro, não um coração espinhoso, mas um coração ensinável, um solo fértil, um solo adubado. E nessa noite o Senhor pergunta para mim e para você:
Quem eu sou aqui? Que solo é o meu coração? Aonde meu coração se encaixa aqui nessa parábola? Será que meu coração, eu tenho até ouvido a palavra, mas eu não tenho entendido nada, aí eu não pergunto a ninguém, eu não peço ajuda, e estou deixando o maligno roubar cada pregação que eu tenho ouvido aqui? Ou o meu coração é rochoso, é duro? Eu escuto, aí fico felizinha, aí até crio um pouquinho, mas aí vem o sol, vem as dificuldades da vida, vem um problema com a família, vem uma doença, ou vem um desemprego, vem um imprevisto, aí eu murcho, seco. Ou o meu coração é espinhoso. Eu estou tão atarefada, tão atribulada, é tanta coisa, que eu não tenho deixado Deus trabalhar através de mim. Eu não tenho deixado o Espírito Santo ter liberdade para frutificar através de mim. Ou o meu coração, eu tenho deixado meu coração ser adubado pela palavra, pela comunhão. Aonde eu me encaixo aqui? Aonde eu me encaixo aqui? Aonde você se encaixa nessa parábola? Isso é para a gente pensar, para a gente refletir em nome de Jesus. Porque essa resposta que você está dando, que eu estou dando, que Deus está vendo, implica para a nossa eternidade. Implica para a nossa eternidade. Porque Jesus está preparando a igreja, não é para viver aqui. Jesus está preparando a igreja para a vida eterna. Aleluia! Para as nações celestiais. É para isso que Jesus está nos moldando, está trabalhando na igreja. É por isso que nós não podemos deixar que os espinhos da vida, as angústias da vida endureçam o nosso coração. Mas nós temos que pedir ao Senhor todos os dias: dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Dai-me um coração ensinável. Dai-me um coração rendido. Dai-me um coração quebrantado. Dai-me um coração onde o Senhor encontre lugar para o Senhor reinar, para o Senhor agir, para o Senhor ministrar sobre a minha vida. Porque, queridos, se a gente não se render diante da palavra de Deus, se a gente não se humilhar diante do nosso Deus, e a gente buscar Ele de dia e de noite, e a gente se alimentar dessa palavra, irmãos, se a gente não fizer isso, que é o mínimo, como vocês acham que nós vamos estar quando nós precisarmos mesmo provar a nossa fé? Se a gente às vezes não dá o mínimo do nosso tempo, irmãos. Se muitas das vezes nós não damos o mínimo da nossa energia, da nossa força, da nossa vida para Ele, como que nós vamos dar a nossa cabeça? Como que nós, se a gente não vive por amor a Ele, como que a gente vai morrer por amor a Ele? Porque se a gente não está preparado para viver por Ele, queridos, a gente não está preparado para morrer por Ele. E a Bíblia que fala que o coração rochoso aqui, muitas das vezes, a perseguição por amor à palavra, vai fazer a gente se escandalizar. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Tem falado muito isso no meu coração. Muitas das vezes, quando eu me pego, eu não vou, não estou com vontade de orar, não vou orar não. Se eu ficar orando, obrigada, sou religiosa. Não, é necessidade. É porque a gente reconhece que é uma necessidade. Orar não é um ato religioso, orar é um ato de dependência. Assim como a gente toma banho todo dia, para não sair da gente mau cheiro, a gente também tem que falar com Deus todo dia, ler a palavra todo dia, que a nossa alma venha se banhar no Senhor, para que ela possa exalar o perfume de Cristo. Porque se a gente não mergulhar na água da palavra, na água da presença de Deus,
nós não vamos exalar o perfume de Cristo. Nós vamos exalar nós mesmos e vai feder. Vai exalar um mau cheiro. Porque nós de nós mesmos não temos nada. Nós precisamos do Senhor. Que eu e você nesta hora, em nome de Jesus, possamos fazer essa reflexão, olhar para dentro de si mesmo e falar: Senhor, como anda meu coração? Qual é o solo aonde a tua palavra tem caído? Tem ficado pelo meio do caminho? Satanás tem roubado cada palavra que tem sido ministrada aqui. E olha, queridos, que o Senhor tem falado. O Senhor tem ministrado domingo após domingo dos nossos corações. Será que essa palavra tem sido roubada? Será que essa palavra tem sido secada por falta de não ter raiz? Será que essa palavra tem sido sufocada por tantas distrações, por pecados? Ou temos nos quebrantado diante dele? Temos nos rendido diante dele? E tem nos deixado ele nos moldar, ele nos transformar, ele nos libertar, ele nos preparar para aquele grande dia que é a sua volta. Feche seus olhos, sentado aí mesmo. Feche seus olhos. Olhe para dentro de si nessa hora. Faça a sua oração, você e Deus. Faça a sua oração em nome de Jesus. Faça a sua oração. Eu vou estar orando, intercedendo, mas nenhuma oração Deus quer ouvir que não seja a sua. Então faça a sua oração, feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado, esqueça e fale você com Deus agora em nome de Jesus. Quiser ajoelhar, ajoelhe, quiser ficar de pé, fique sentado, mas fale com Deus. Fale com Deus. Confessa para Ele agora o tipo de coração, o tipo de solo que você tem tido. E pede a Ele para te adubar nesta noite. Pede a Ele, ajuda a Ele para você ter um novo coração. Fala: Pai, me dê um novo coração. Porque, queridos, a semente que foi lançada foi a mesma. Foi a mesma semente que foi lançada no campo. A questão não é a semente. A questão é o solo. É o coração, queridos. É o coração. Como vai teu coração? Como vai teu coração? A Bíblia diz que nós devemos guardar, temos que guardar o nosso coração, que é dele que procede todos os pecados. Peça a Deus agora um novo coração, em nome de Jesus. Peça ao Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo e Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Eu não conheço, Senhor, a vida de ninguém, mas Tu conheces, Espírito Santo. Se cada um veio aqui nesta noite, Senhor, eu creio que foi Teu Espírito Santo que as trouxe. Aleluia. E elas não vieram aqui em vão, Senhor. Aleluia. Tu sabias a palavra que o Senhor tinha para falar nesta noite. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos desta palavra, Senhor. Então, Pai, por favor, nesta hora, sonda o nosso interior, Pai. Sonda o nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua semente, Senhor, não fique à beira do caminho, por favor. Que as aves não venham roubar, Pai. Que o inimigo das nossas almas não venha roubar a palavra que tem sido ministrada aqui das nossas vidas. Pai, se o nosso coração tem sido duro, perdoa-nos, ó Deus, a dureza do nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, a dureza do nosso coração. Senhor, e venha amolecer o nosso coração com as Tuas águas purificadoras. Pai, venha amolecer o nosso coração, Pai, quebrar o nosso coração. Espírito Santo, usa a Tua britadeira se for preciso, mas quebranta os nossos corações na Tua presença, Senhor. Ó Deus, se a gente tem vivido, Senhor, 220, se os espinhos, Senhor, das distrações, se os espinhos do pecado, se os espinhos da dúvida, se os espinhos do medo, Senhor, têm tentado sufocar, Senhor,
a tua palavra em nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo, arranca esses espinhos, por favor. Ajuda-nos, Senhor, a limpar, Senhor, o nosso jardim, a limpar a nossa horta. Espírito Santo, faça de nós jardins para o Senhor, que possamos florescer e frutificar para a glória do Teu nome. Senhor, venha adubar os nossos corações nesta hora. Espírito Santo, gera em nós um coração quebrantado, um coração contrito, Deus, um coração ensinável. Senhor, um coração com sede e fome de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Espírito Santo, nos leva a ter comunhão contigo. Ministra sobre nós, Santo Espírito de Deus. Ó Senhor, que a gente não venha viver mais da mesma maneira que estamos vivendo, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver em novidade de vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos transformados pela Tua santa palavra, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os meus irmãos. Ajuda cada um que entrou por essas portas aqui, Senhor. Espírito Santo, ministra sobre cada coração, Espírito Santo. Que a Sua presença seja manifesta no interior de cada vida, colocando a semente da salvação, a semente do novo nascimento, da transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Pai querido e Pai amado, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Dai-nos um coração igual ao Teu, Pai. Dai-nos um coração ensinável. Dai-nos um coração quebrantado. Dai-nos um coração frutífero, Senhor. Que a nossa vida venha dar frutos para a Tua glória. Frutos de arrependimento. Frutos de transformação. Frutos de compartilhar o Teu Evangelho com o nosso próximo. Frutos para a Tua glória, Pai. Que não viva mais eu, mas que Cristo Jesus viva através de mim. Viva através de nós, Senhor. E o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado no nome santo de Jesus Cristo.